Salve, salve, ouvintes e assistentes pneumológicos. Aqui estamos no nosso primeiro episódio ao vivo, aqui com gravação em vídeo e áudio para vocês. Então, é uma nova etapa no Pneumo Papers. E, para começar, a gente teve aqui um convidado super especial que a gente vai apresentar aqui. Eu sou o Braulio, vocês já me conhecem, sou daqui do Pneumo Papers. Estou acompanhando aqui da minha parceira de sempre, a Júlia. E aí, Júlia, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio filmado. E hoje eu trouxe uma pessoa muito importante, Dr. André Natan, chefe do Departamento de Infecções da Pneumologia da USP São Paulo. Ele é, segundo ele, ouvinte número 1 do Pneumo Papers. Já começou bem. E a gente veio conversar hoje um pouquinho sobre pneumonia, né, Braulio? Sim, senhora. Então, pneumonia é um assunto que vocês gostam muito, então o pessoal pergunta muito sobre a gente. E a gente tem uma diretriz recente aí da TES que trouxe muitas novidades que a gente tem de coisa interessante para discutir, né? Então, a gente elaborou aqui alguns principais tópicos para a gente discutir e vamos começar então a falar um pouquinho sobre diagnóstico, né? A gente fez um post na nossa página falando sobre a questão do diagnóstico, que o diagnóstico de pneumonia, apesar de ser uma coisa que parece simples, ainda gera muita confusão. A gente trouxe um estudo que mostra que 57% dos pacientes que chegam com diagnóstico de pneumonia, eles trocam esse diagnóstico no meio da internação. Então, nem sempre o que parece ser uma pneumonia é uma pneumonia. Tem um diagnóstico diferencial bem amplo, os sintomas clínicos muitas vezes são vagos e inespecíficos, então a gente sempre orienta a pedir um exame de imagem para poder confirmar o diagnóstico e a gente fazer um diagnóstico mais preciso e fornecer o tratamento mais adequado para o nosso paciente, né? Então, a gente tem algumas novidades no novo guideline, né? Então, ele acrescenta para a gente um instrumento novo, ele fala sobre o raio-x, que é mais disponível, que a gente está mais acostumado a usar, a tomografia, que pode ser usada em casos mais específicos ou naquele paciente que você tem alguma dúvida diagnóstica, mas que tem uma disponibilidade um pouquinho mais reduzida, e ele traz também o ultrassom como uma nova ferramenta de diagnóstico da pneumonia. Então, Natan, a gente queria entender um pouquinho melhor sobre essa questão do diagnóstico, assim, qual é o papel do exame de imagem, tem algum sinal clínico, assim, que você acha que ajuda mais a gente a direcionar para o nosso diagnóstico de pneumonia? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Essa casa de vocês aqui é muito bonita, sou fã de vocês mesmo. Sigo vocês no meu Instagram e é muito legal estar aqui. Obrigado, e é uma honra ser o primeiro convidado, de verdade, eu tô bem feliz mesmo. Então, o diagnóstico de pneumonia é o que você falou, ele parece fácil, mas ele na verdade não é, né? E mesmo os consensos, eles patinam um pouquinho em dizer o que é. Alguns lugares falam que você pode ser pela clínica, junto com o exame físico, outros lugares batem na tecla que você precisa, para ter o diagnóstico de pneumonia firmado, você precisa de um exame radiológico. A tendência é essa, né? Então, seus sintomas respiratórios agudos, infecciosos, mais alteração no exame clínico, que é bem importante, tem uma sensibilidade, uma acurácia boa, principalmente o estetor crepitante, a egofonia, é gozado isso, tem um trabalho de egofonia com uma sensibilidade boa. Mas assim, exame clínico, história clínica e exame de imagem. Obviamente o raio-x é o mais indicado, porque está amplamente disponível, que tem o problema em paciente acamado, paciente idoso, paciente pneumopata, que tem doença estrutural. E aí você falou do ultrassom. O ultrassom é uma velha nova novidade, né? Porque ele já era citado, sempre foi citado, e depende muito do lugar onde você está. Aqui no Brasil a gente não tem não tem lugares onde existe uma expertise tão grande em fazer um ultrassom na urgência, por exemplo. Está aumentando agora na unidade de terapia intensiva, então assim, os intensivistas estão usando cada vez mais o ultrassom, mas quem está no front, ali no pronto atendimento, muitas vezes ainda não sabe. Ele é muito operador dependente, mas ele tem, em estudo em mãos treinadas, uma acurácia melhor que o raio-x, né? Obviamente não é igual à tomografia, mas às vezes se aproxima, sem radiação, e que você pode fazer ele seriado, né? Então, você pode fazer em grávida também, ou você pode ver, eu tenho uma pneumonia, será que desenvolveu derrame? Será que ela está melhorando? Então, a ultrassom deveria ser uma ferramenta que a gente utiliza cada vez mais.
Então é importante não só para o diagnóstico, mas para o rastreio de complicações, né, então derrame pleural, às vezes o paciente tem uma pneumonia cruzante, um abscesso, né, que muda um pouco ali o esquema de tratamento antibiótico, então esse exame de imagem vai tanto para o diagnóstico quanto para avaliar possivelmente a resposta ao tratamento e indicar um tratamento talvez um pouco mais amplo ou duração de antibiótico maior, né. Exato, a necessidade de uma intervenção, uma toracocentese. Então, não é incomum também você ter aquela pneumonia que não está melhorando, acho que a gente está falando de paciente internado, principalmente, né? Que tem critério de internação, que talvez seja uma coisa que a gente até converse aqui. Mas ele não está evoluindo bem, e aí não tem nada a ver com resistência antibiótica, tem a ver com um derrame pleural complicado, um empiema que apareceu. E aí o ultrassom você pode fazer e facilita bastante. Ô, Nathan, eu queria fazer um apêndice para a gente falar dos pacientes já pneumopatas, né? Assim, no nosso dia a dia é muito comum a gente saber que o paciente já tem uma lesão estrutural de parênquima, né? Paciente bronquiectásico, a gente é acostumado. Mas às vezes quem está na porta atendendo esse paciente parte do pressuposto que toda alteração radiológica é nova e não necessariamente é, né? O que é que você daria de dica para quem está atendendo um paciente pneumopata, assim, interpretar? O que é que você acha que vale a pena considerar, assim, na anamnese? Se tem alguma dica de exame de imagem, o que é que você acha que perguntar os antecedentes ajuda, né? Então, isso é uma questão, né? Porque não é incomum, e é claro que a gente tem o viés do especialista que fez pneumo, estudou e conhece as diferentes pneumopatias estruturais, é você receber um carimbo, esse paciente é o DPOC e está na terceira pneumonia. Aí você descobre que ele nunca fumou e, na verdade, tem bronquiectasia e está na terceira exacerbação infecciosa de uma bronquiectasia. Então, são conceitos, na verdade, que eu acho que essa conversa, por exemplo, ajuda, que não é todo paciente que tem uma doença crônica, que é DPOC, né? Não é todo paciente que tem uma doença estrutural, que é fibrose ou qualquer coisa assim. Então, assim, primeiro reconhecer e tirar a história. Ele fumou, ele não fumou, ele acompanha em algum lugar, ele tem uma história prévia. Ele teve 3 pneumonias no ano passado. Foram 3 pneumonias? Foram no mesmo lugar? Será que não vale a pena a gente melhorar a imagem desse paciente especificamente, buscar uma bronquiectasia ou alguma outra doença estrutural? E acho que a dica é essa. A dica é tentar perceber que nem tudo que tem tosse, catarro, febre no pronto atendimento é uma pneumonia, principalmente quando você tem um raio-x não típico ou um paciente com uma história mais arrastada. Eu tenho uma tosse crônica e há 2 semanas eu tô com tosse e há 1 semana eu tô com febre. É diferente de alguém que, eu sou atleta, faço academia 3 vezes por semana e há 2 dias tô com dor, tosse, falta de ar e 39 de febre. Então é totalmente diferente o raciocínio, né? Então muitas vezes a coisa que a gente pensa quando a gente pega uma pneumonia de repetição, entre aspas, é resistência microbiana, e na verdade não é isso, muitas vezes é um diagnóstico que não foi feito de forma adequada, uma anamnese que pecou um pouco e com isso o paciente tem recorrência de sintomas porque não foi tratado da forma adequada, né. E aí tem outra coisa importante também que as diretrizes trazem também, que é uma novidade, que é o papel do PCR multiplex, né, o FilmArray. Então, é uma coisa que chega a ser, assim, assustador a gente pensar que a gente pode ter um diagnóstico etiológico, saber qual que é a bactéria ou o vírus que está causando ali uma infecção no paciente dentro de 2 horas ali no pronto-socorro, né. Como é que é a experiência desse FilmArray do PCR? Explica para o pessoal um pouquinho sobre esse exame. Eu pessoalmente sou um entusiasta do FilmArray, assim, eu acho fantástico. E realmente, na verdade, 15 minutos, né? Assim, é que você tem o tempo de colher, mas o processo ali são 15 minutos. E aí e aí depende daquele que está padronizado, né? No Brasil a gente tem um, se não me engano, só, mas no mundo tem vários, e aí você pode ter 15 vírus, 20 bactérias, e alguns genes de resistência, e aí tem alguns que são no raspado, outros que são no escarro, então você precisa também conhecer o seu teste molecular. Os do raspado, em geral, eles são para vírus respiratórios e bactérias atípicas. Esse, pelo menos, é o que a gente tem aqui. E o no escarro, no lavado broncoalveolar, aí você tem todas as bactérias causadoras de pneumonia comunitária e hospitalar. Então, para PAV, por exemplo, pneumonia associada à ventilação mecânica ou pneumonia nosocomial, é super útil. E não só você tem o perfil molecular de qual bactéria que foi encontrada naquele espécime, como gene de resistência também. Só um ponto um pouco chato, mas que a gente precisa falar, que assim, não é porque você encontrou o gene de resistência naquele material que a bactéria causadora daquele quadro infeccioso é resistente. Porque uma coisa é você encontrar o material genético
bactéria, outra coisa é você encontrar um gene de resistência. Isso pode guiar você para um raciocínio, mas não está te contando que aquela infecção é causada por essa bactéria com esse gene de resistência, que é diferente da cultura e do antibiograma, né? Então lembrar sempre que você vai colher, por exemplo, o escarro, peça o teste molecular, mas peça a cultura com antibiograma também, que vão ser informações complementares. Mas, de qualquer jeito, é fantástico, por exemplo, você ter um quadro típico de pneumonia e você conseguir descartar que tem um quadro bacteriano e aparecer uma influenza só, ou um Covid, né, um SARS-CoV-2 ou um metapneumovírus. Então isso ajuda muito, inclusive, para você usar ou não antibiótico, né? Então eu acho fantástico. Assim. Será então que a antibiótico terapia empírica está com os dias contados? Dá para dizer isso ainda ou é muito cedo? Eu acho que tá. A partir do momento que isso ficar barato e amplamente disponível. É legal falar, só eu não sei se a gente vai voltar nesse ponto, que o consenso americano ele deixa bem claro que quando você tem um quadro de pneumonia que você precisa internar o seu paciente e vem uma influenza positiva, você precisa dar antibiótico de qualquer jeito, né? Porque você tem essa pneumonia grave. Então ele faz faz essa ressalva, mas porque isso eu tô falando que assim, você tem um teste para vírus, veio influenza, tem uma consolidação, você tem certeza que é só influenza? Então, quando a gente evoluir para todo mundo fazer um filme array para bactéria e vírus, talvez isso mude. Como a gente tem muito mais disponível só de vírus, você sabe, tem um vírus aqui. Agora, esse quadro todo é só causado por vírus ou vírus mais bactéria? Então, internou o seu paciente, aí a gente ainda não tem segurança para deixar sem. Deixar, por exemplo, só com o oseltamivir. Vai ter em algum momento, acho que ainda não. E a gente falou desse cenário quando você consegue isolar um germe específico, mas às vezes acontece aquela situação que você é positiva 2, 3 coisas, e aí como que você interpreta, o que é colonização, o que eu considero como infecção ativa, porque eu acho que a grande maestria de você saber interpretar o FilmArray tá um pouco nesse feeling, né? Eu acho que sim, mas a literatura fala, isso não sou eu, mas assim, quando você lê, não tem essa resposta. Então assim, tudo que sai de FilmArray ainda fala, cuidado com a interpretação, porque você não sabe o vírus que estava lá semana passada, o que está causando infecção, e o que ainda vai te deixar doente e nem conseguiu replicar ainda. Então assim, vem um metapneumo, influenza e um rinovírus. O que está causando aquele quadro clínico? Então isso não está claro na literatura também, né? Então são coisas que a gente está aprendendo a lidar. É uma informação super importante, mas de novo, também não é a panaceia, pelo menos não por enquanto. Até por isso, você pode colher um rinovírus hoje e você está assintomático, olha assim, sintomático, e numa outra situação aparecer ele de novo junto com uma outra coisa. Então, algumas situações não tão claras, e essa de você isolar mais do que um agente infeccioso é comum, né? Não é uma coisa incomum, né? Não é tão frequente, mas pode acontecer e causa uma dúvida muito grande e não tem uma resposta específica. Assim. E aí, talvez você precise se guiar. O seu paciente está muito sintomático, ele tem 3 vírus, um deles é influenza, talvez valha a pena tratar se ele se enquadrar naquele, né, nos critérios, se for imunossuprimido, se for pneumopata ou tiver internado. Você tocou num assunto muito importante que é um ponto de divergência, né, entre os guidelines, né? Então, a TS fala sobre realmente você dar antibiótico para o paciente com pneumonia viral com comorbidades, né, ou internado, mas tem uma recomendação também da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas que ele é mais conservador. Ele já fala que não necessariamente você tem que dar o antibiótico, a não ser que esteja realmente pensando por outros critérios, um critério de imagem, algum outro motivo que faça você pensar em uma sobreposição entre uma doença viral e uma doença bacteriana. Segundo eles alegam que a presença de co-infecção não é tão grande, tão relevante assim, para a gente dar antibiótico para todo mundo com doença viral. O que você acha sobre isso? A gente tem que dar antibiótico para paciente com doença viral e comorbidades, ou a gente pode ser um pouco mais conservador?
Então, aí depende, assim, qual vírus você está falando e qual paciente que você está falando, é o que você está falando. Então, assim, influenza, tá claro isso na diretriz. Outros vírus, então você tem, de novo, tosse, febre, dispneia, mal-estar, um raio-x com infiltrado, que você tem um pouquinho de dúvida, e aí você colhe um painel viral, vem um rinovírus. Você vai, assim, se o paciente tiver um transplante de medula óssea, for super imunossuprimido, acontece pneumonia por rinovírus, mas não é o habitual. Então, talvez você precisa falar, olha, eu achei um rinovírus aqui, mas tem outras coisas me levando a crer que pode ser uma pneumonia bacteriana. Inclusive, pode utilizar o quê? O hemograma, pode usar a PCR, pode usar a procalcitonina, assim. E aí vale a pena a gente falar disso também. Esses marcadores, eles sozinhos, eles não podem ser utilizados, mas eles podem ser utilizados como uma informação a mais no quadro clínico, né? Então, eu não colho o PCR porque ele não muda a conduta, ele sozinho não, mas ele talvez associado ao raio-x, ao quadro clínico do paciente, ao exame físico, pode te auxiliar, né? Então, eu acho que é um pouco um quebra-cabeça que você vai fazer. Acredito que o paciente que está internado grave, grave no sentido de tem critério de internação, é um paciente que você vai olhar com um olhar de você mais permissivo em dar antibiótico. Se o paciente está bem, está em casa, você vai dar um retorno. Ele tem acesso também, né? Isso é importante. Ele tem acesso ao sistema de saúde. Ele vai ter como voltar um dia depois se ele piorar. Isso é importante também. Não adianta você falar, olha, tá de alta, mas você sabe que ele não vai ter um acesso. Então também você precisa individualizar o cuidado nesse sentido. Ô, Nathan, falando nisso, de onde você vai tratar seu paciente, né? Se na enfermaria, acho que na UTI é um pouco mais óbvio, né? Os critérios, necessidade de ventilação mecânica, droga vasoativa, um choque estabelecido, mas tem aquele paciente meio borderline que engana um pouquinho e aí tem várias ferramentas sugeridas, né? De onde você vai tratar esse paciente. Quanto que você acha que isso ajuda, principalmente quem é mais jovem, de usar um CURB 65 da vida, um PSI, um PORT, né? Você acha que vale, de fato, a gente sistematizar isso no atendimento de pneumonia, registrar em prontuário para definir melhor isso? Eu acho que sim, eu acho que é uma coisa que com o tempo você internaliza essa informação, né? Então, talvez com o tempo você olhar um paciente, você não vai saber se ele está com 36 ou 42 de frequência respiratória, mas você sabe que ele está desconfortável e aquilo já te faz tomar uma decisão ou não. Mas é óbvio que quando você não tem um tempo de estrada e você não tem esse feeling tão claro, e mesmo que você tenha, também não é para confiar só no seu feeling, mas assim, sistematizar a informação é super importante. Então, se eu tenho um critério que foi comprovado na literatura, que se eu colocar aquele paciente naqueles parâmetros, a minha chance de errar onde eu devo tratar diminui, então não tem porquê. Então, se eu falo, meu paciente está confuso ou não, ele tem mais que 65 anos ou não, ele tem uma alteração da função renal, ele tende a hipotensão, ele pontua para ser internado, não dói fazer essa conta. É mais fácil do que você ficar, será que eu interno ou não? E aí você documenta, inclusive, né, do ponto de vista de prontuário, olha, paciente com pneumonia comunitária, CURB, pontua para internação hospitalar. Eu acho que é ótimo. O PORT é muito bom também, ele leva em conta a comorbidade, mas ele é um pouco mais trabalhoso, então você tem que ter uma ferramentazinha ali, né, uma calculadora mais fácil de usar para você colocar, porque tem exame laboratorial, comorbidade, sexo, então é um pouco mais trabalhoso, mas vale super a pena usar também. E os outros de pneumonia grave, é um pouco mais óbvio, né? Então, assim, a ventilação mecânica, pneumonia grave no sentido de pneumonia que precisa de UTI. Ventilação mecânica, uso de droga vasoativa, choque. Então, óbvio, né? Isso não podia ser um mitu que você ia proteger de qualquer jeito, podia ser uma erisipela. Mas, né, se você tem um choque séptico, você vai para UTI. E ele é muito parecido com o SOFA, né? Então, assim, na verdade, ele é muito parecido. Então, acho que dá para utilizar o CURB e o SOFA são parecidos. Acho que esses critérios de sepse, critérios de internação, eles vêm para usar a gente deixar mais seguro o cuidado mesmo. A gente falou um pouquinho então sobre o diagnóstico, sobre exames laboratoriais, vamos falar sobre tratamento agora, né? Vamos dividir então o paciente em 4 etapas, né? O paciente ambulatorial, sem comorbidades,
ambulatorial com comorbidades, paciente internado na enfermaria e internado na UTI. O que a gente usa para definir o esquema de antibiótico e qual esquema de antibiótico que a gente pensa, assim, para esses 4 perfis de paciente? Na verdade, o que você falou é exatamente isso. Você usa o seu paciente e as comorbidades dele e não usa gravidade, né? Isso é importante falar. Você não escolhe o antibiótico. Eu vou dar um carbapenêmico porque tá grave, né? Não faz nenhum sentido, assim. Então, assim, o que a gente coloca, o que os consensos falam, assim, paciente ambulatorial sem comorbidade, você vai dar um beta-lactâmico. Mas eu preciso cobrir atípico do seu paciente estável, sem comorbidade, você pode tratar só com beta-lactâmico, você pode até tratar com amoxicilina, ou você pode tratar com amoxicilina clavulanato, e aí vale a pena a gente pensar um pouquinho no lugar onde você está, a idade do paciente, porque aí você pode começar a ter hemófilos. Lembra que os principais causadores de pneumonia, só voltando um ponto atrás, se você fala de antibiótico, você precisa saber o que você está tratando, né? Então, o que você está tratando em pneumonia? Pneumococo, hemófilos, são as duas principais bactérias causadoras. Staphylo aureus pode? Pode. No Brasil tem Staphylococcus AR de comunidade comumente? Não. Então não é uma questão tão importante. Atípico vale a pena cobrir? Vale, depende do estudo, 20% a 30%, mas para o seu paciente ambulatorial, não necessariamente você precisa cobrir. Com comorbidade, aí sim, aí você vai fazer uma associação de um beta-lactâmico com macrolídeo ou uso de quinolona respiratória com as críticas da quinolona, do abuso, do tendão, da alteração do sistema nervoso central do idoso. Se você vai internar o seu paciente, aí tem estudo com o uso de beta-lactâmico sozinho, de não inferioridade, mas os desenhos não são tão bons, então idealmente é você usar uma associação de beta-lactâmico com macrolídeo ou uma quinolona respiratória. E se vai para UTI, aí você tem alguns trabalhos mostrando redução de mortalidade quando você associa o macrolídeo ao beta-lactâmico, né? E essa redução de mortalidade parece que está mais relacionada com o efeito de imunomodulador do que exatamente de cobertura de atípico, principalmente se você pensar que seu paciente está na UTI. E com relação... Acho que é isso, se eu não errei nada, é mais ou menos isso. E com relação a tempo de antibiótico, né? Então, esse novo guideline da TS traz até que você pode tratar o paciente com 3 dias de antibiótico, né? De 3 a 5 dias o paciente pneumonia comunitária, assim, comorbidades, né? Dá um pouquinho de medo tratar com 3 dias de antibiótico um paciente uma pneumonia. O que você acha com relação a isso? Eu acho que assim, esse guideline saiu ano passado, né? E é gozado que no mesmo ano que saiu esse guideline da TS, saíram 2 textos super bons, que quem quiser ler, tem o do New England de 2025 e tem o do Lancet de 2025. Os 2 de pneumonia comunitária, então super bons também. E, na verdade, esses 2 eles já não falam, eles colocam 5 a 7, né? Então, eu acho que é uma tendência você reduzir. Já foi 14 há 15 anos atrás, já foi 10. Aí 10 ficou para sinusite. E aí a gente começou a antecipar 7 dias, 5 dias. Então, assim, é factível você tratar uma pneumonia comunitária não complicada no seu paciente sem comorbidade com 5 dias. Ok? 3 tá escrito no guideline, assim, não sou eu que sei, assim, mas acho que é mais talvez uma sinalização para você reduzir do que exatamente você ter uma segurança tão grande de usar 3 dias de antibiótico, mas é uma sinalização importante, assim, que talvez a gente estivesse exagerando no tempo lá atrás. E aí, do mesmo jeito que a PCR brilhou um tempão, teve o auge da Procal, né? E aí, o que é que você acha do uso indiscriminado da Procal? Quando dá para confiar, quando não dá para... Quem que são os grupos que a gente tem que ter cuidado quando vai interpretar? O que a gente tem de evidência dura de procalcitonina é aquela queda da procalcitonina, e aí você pode fazer a suspensão quando ela está abaixo. Eu sou péssimo de número, mas talvez seja 0,5, 0,6, eu deveria saber de cor, mas eu não sei. Mas quando ela cai durante a internação ou quando ela normaliza, aí você está autorizado a suspender antibiótico. E aí também tem a coisa do custo, quer dizer, você vai ficar colhendo procalcitonina de todos os pacientes que estão internados, é um exame caro, mas ela, de novo, ela também não é uma panaceia, principalmente para início de antibiótico.
né? Eu acho que a gente tem isso de suspensão precoce e tem trabalho também com proteína C reativa de quando você tem uma queda adequada, você tem uma tendência a ficar menos tempo internado e um prognóstico melhor do que quando a PCR se mantém alta do 3º para o 4º dia de internação, mas também não é uma coisa de decidir, é uma coisa mais de prática, de não tá indo bem, a PCR é um dado a mais, tá alta, talvez valha a pena eu buscar alguma complicação, isso, um derrame pleural, um empiema, um abscesso, alguma coisa que aconteceu, mas é isso, não é a panaceia, né, de longe não é. E aí, às vezes, é interessante a gente conhecer os agentes etiológicos um pouco e qual grupo que eles fazem sentido, né? Aí vamos falar um pouquinho de pseudomonas, que é a nossa realidade de quem trabalha com doença estrutural pulmonar muito grave, assim. Essa angústia de cobrir pseudomonas, queria que você falasse um pouquinho disso, assim. Eu acho que é isso, acho que assim, quando você vai falar de resistência antibiótica, você tem que ver, e dar um passo atrás de novo. O último guideline falava que você tinha pneumonia associada a cuidado de saúde, né, que caiu, exatamente por abuso de pipetazo, por exemplo, de cefepime, paciente institucionalizado, paciente de home care, você chegava, não, esse é institucionalizado, vai ganhar o carimbo resistência antibiótica, dialítico, quimioterapia, então isso deu, e aí depois agora acabou, não existe mais pneumonia associada a cuidado de saúde, é pneumonia comunitária ou nosocomial, e individualmente você vai ver os fatores de risco, que é principalmente doença estrutural e uso de antibiótico nos últimos 3 meses. E aí você tem um risco maior para cobrir Staphylo aureus, Oxa-R e enterobactérias resistentes e pseudomonas. E aí é principalmente isso, é uso de antibiótico ou doença estrutural. Então, paciente bronquiectásico, paciente DPOC exacerbador, eu acho que esses são os principais momentos que você precisa pensar em cobrir pseudomonas. E legionela, fazer antígeno urinário para todo mundo, você acha que é uma realidade, que faz sentido no Então, Brasil? nos consensos fala, e a gente não falou disso também, né, que talvez valha a pena a gente falar o que você tem disponível para o diagnóstico. Você tem o PCR em poucos lugares, ainda é caro. Você tem antígeno urinário para pneumococo, que não é incomum vir positivo, tem uma acurácia boa. Legionela são aqueles surtos de Nossa, eu tô enrolando ali, obrigado. Trava a língua. Tem os surtos que você pode buscar, mas não é frequente, né? Não é um agente tão frequente. Ele fica ali entre 1% e 2% das pneumonias comunitárias, né? Então, se você tem disponível, você pode colher, mas entre ele e um antígeno para pneumococo na urina também talvez faça mais sentido, até para você guiar o seu antibiótico, mas saber o prognóstico do paciente. Cultura de escarro vale a pena colher? Essa é uma dúvida, né? Se você pergunta para os infectologistas, eles vão falar que não. Mas se você vai ler texto de pneumo, fala que sim. E que tem uma sensibilidade ali, uma positividade de uns 20, depende do lugar se ele é 18, depende se ele é 22. Mas assim, se 1/5 dos escalos vem positivo, talvez valha a pena. Um exame simples, você não vai colher ambulatorial, mas você pode colher para o seu paciente internado, né? Então, só lembrar que você tem esses antígenos urinários, você tem a sorologia, né, para os atípicos, que aí depende do lugar, demora muito, ela vai sair depois que já tratou, depende do lugar, bem mais rápido. Você tem a pesquisa molecular para os atípicos, junto com o raspado nasal, e você tem o PCR no escarro para os outros agentes, né? Então, se a sua pergunta se vale a pena colher, é muito pouco prevalente, né? Tem que ver muito custo que tem no lugar, se vale a pena colher ou não, porque a incidência é bem baixa. Assim. E pra gente finalizar, falar sobre outra coisa importante também, que é um hot topic na pneumo, que é o uso de corticoide na pneumonia, né? Então, quando, pra quem, quanto tempo que a gente vai usar? Falou a pessoa que ama corticoide. Não sei. Não sei. Corticoide é a never end story, né? Assim, quando você vai ler, 2005 saíram 10 textos, agora 2025 saíram mais 15. E aí quando parece que estava tudo decidido, vem outro texto falar que na verdade não estava nada. Mas eu acho que tem uma tendência muito clara na literatura para dar corticoide para pneumonia grave em UTI. Então, esse sim, grave em UTI. Então, se o paciente está internado, ele tem critério de pneumonia grave, o trabalho do New England até colocava uma PF baixa, uso de ventilação mecânica e tal. E às vezes até confunde um pouco com choque séptico, né, que você vai dar corticoide pelo choque,
Então tem esse viés do trabalho de pneumonia, que você melhora a sobrevida, mas você já sabia que você devia dar de qualquer jeito pelo choque séptico. Mas para pneumonia grave, UTI sim. Para pneumonia internado, parece que o paciente mais inflamado, talvez com a PCR um pouco mais alta, tem um benefício em tempo de internação, e a dúvida se a imortalidade. Mortalidade, os trabalhos falam mais em pneumonia grave, pneumonia em UTI. E saiu até saiu um do New England, se não me engano, depois saiu uma do Intensive Care que falou o contrário, falou que não melhorava a mortalidade, mas aí quando você vai ver o desenho, tem alguns vieses, então a tendência é dar para o paciente no UTI, para o paciente internado inflamado, febre persistente, mais sintomático ou com critérios inflamatórios mais altos, e o ambulatorial, aí a gente não tem. Aí você vai usar no DPOC exacerbado, você vai usar pela pneumopatia descompensada. O asmático que está sibilando, aí é outro critério. E os estudos trazem que a dose seria de 200 miligramas de hidrocortisona por dia, né? E é o efeito da hidrocortisona, é efeito de classe. A gente gosta muito de metilprednisona, né? Pneumo. O que você acha da escolha do corticoide? Essa é uma outra questão. No Covid tinha que dar dexametasona e a maior parte dos pneumos deu metilprednisolona, né? Então, assim, acho improvável que seja uma diferença muito grande da hidrocortisona, principalmente porque não é efeito, não teria um efeito pressórico, seria efeito anti-inflamatório do parênquima pulmonar. Tem um texto legal que foi feito na África, eu não lembro que país que foi, que saiu do New England no passado também, que foi esses de vida real, que falou que o corticoide também melhorava o prognóstico da pneumonia, mesmo em paciente ambulatorial. E eles usaram todos. Tipo, não interessa qual corticoide você deu, quando eles pegaram o pool de pacientes, aquilo fez bem. Então, eu acho improvável, assim, que você precise dar hidrocortisona. Hidrocortisona tá padronizado no choque séptico, então talvez você vá dar para o seu paciente 50 mg de 6 em 6, se ele estiver chocado pela pneumonia. Mas se ele estiver hipoxêmico, com infiltrado multilobar, estiver na UTI, com critério, mas não tá em uso de droga vasoativa, você pode usar 200 mg de hidrocortisona, 40 mg de metilprednisolona ou algo assim. Ô, Nathan, agora eu queria falar quando a gente recebe o paciente pós-pneumonia no consultório, né? Que aí tem aquela seara da filha que quer repetir a tomografia para ver se curou, tem a tosse pós-infecciosa, pode xarope, doutor. E o que é que você acha que, assim, e aí no paciente pneumopata tem aqueles cuidados de você também repensar, né? Vou otimizar a medicação inalatória, né? O que é que esse paciente tá me falando com esse evento e tal, mas assim, o que é que você acha que é muito importante a gente não deixar passar nessa visita pós-intercorrência, assim, no Isso consultório? é interessante, assim, se o paciente tem algum fator de risco, principalmente para tumor, alguma coisa, vale a pena repetir a imagem. É legal que tem alguns lugares preconizam que se o seu paciente tem alguma comorbidade ou tem algum antecedente de tabagismo ou demorou muito para melhorar dos sintomas da sua pneumonia, você poderia repetir imagem de 4 a 3 semanas. Então não é que não pode, é que você não vai repetir num paciente de 32 anos que tomou 5 dias de antibiótico e voltou, chegou da musculação do seu consultório e falou, não, eu trabalhei hoje o dia inteiro, tô ótimo. Não, vamos repetir uma tomografia, tipo, não faz sentido, exame clínico inocente. Mas o paciente tabagista ou que tem alguma outra comorbidade, dá para ser mais permissivo no raio-x de controle, sim. E isso não sou eu que estou falando, tá escrito no livro. Sintoma persistente O ganha-pão. O ganha-pão, né? Assim, tem uma coisa que eu acho que vale a pena falar que a gente não falou, que eu acho que algumas das pneumonias que a gente trata são sinusites e muitas das tosses que a gente acha que a pneumonia que não melhorou eram 3 catarros no pulmão e 1 litro no seio da face, né? E aí o paciente não melhora, continua tossindo, e aí ninguém lembra de examinar, abrir a boca do paciente, ter o sinal da vela lá, porque ninguém examina mais o doente. Tô parecendo velho falando, né? Mas é verdade. Então, assim, precisa examinar o paciente. Se ele tá tossindo, você precisa examinar. Será que a claritromicina que você deu piorou o refluxo? Será que ele tem sintoma de viária superior e por isso está tossindo? Ou ele está com uma tosse pós-viral, uma tosse pós-infecciosa, que aí
cada um vai tratar de um jeito, desde que você não dê um xarope esquisito ou alguma coisa que seja, cada um vai ter uma maneira, você não tem grandes guidelines, né, do que tratar, mesmo para tosse pós-infecciosa viral, tem alguns trabalhos com algumas drogas com redução minúscula de sintoma, né? Então, talvez seja buscar se ele ainda está tossindo, porque ele descompensou um broncoespasmo que ele já tinha, se ele descompensou o refluxo, se ele descompensou uma doença de via aérea superior, ou se você vai ter que dar paciência, dar um anticolinérgico para ele, ou alguma coisa assim, para tentar melhorar aquela tosse pós-infecciosa. Mas se vocês tiverem alguma ideia melhor, vocês podem me falar para eu usar, que aí vai melhorar a minha estatística. Diminuindo a quantidade de princípios de pneumonia e pneumonia silenciosa, a gente já fica feliz, fica né? mais feliz. O pneumo agradece se tiver menos diagnósticos esquisitos de pneumonia, né? Pode mandar as tosses no consultório, né? Não Com tem certeza, problema, né? se Com atende. certeza. Pessoal, a gente queria agradecer aqui ao Dr. Natan por ter vindo, aceitado o convite, por inaugurar aqui o nosso estúdio. Espero que tenha sido proveitoso para vocês também, como foi pra gente, que a gente aprendeu muito aqui hoje com o Dr. Natan. E a gente se vê na próxima e obrigado a todos que assistiram. Até mais.